Imaculada, eu sou o Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha, palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje é sexta-feira, hoje é dia 20 de janeiro e a liturgia nos propõe, como o evangelho de hoje, o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 3, versículos de 13 a 19. Abra sua Bíblia comigo. Se você não tem a Bíblia em mãos, abra a descrição do vídeo, porque eu vou deixar o texto dessa liturgia na descrição do vídeo. Vamos acompanhar aquilo que Deus tem para nos propor hoje. Deus tem uma proposta para te fazer hoje. Hoje Deus estende a mão a você por meio do seu evangelho. Segura na mão de Deus. Deixa Ele mudar a sua vida. Deus tem um novo, Deus tem novidade para você hoje. Deixa Ele mudar a sua vida, porque Ele tem palavras de vida eterna. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Depois subiu ao monte e chamou os que Ele quis, e foram a Ele. Designou 12 entre eles para ficar em sua companhia. Ele os enviaria a pregar, com o poder de expulsar os demônios. Escolheu estes 12, Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, aos quais pôs o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Ele escolheu também André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o zelador e Judas Iscariotes, que o entregou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Precisamos ter em mente quem é Deus. Para entendermos este evangelho, precisamos entender quem é Deus. Deus é um só Deus em 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. A Santíssima Trindade. E a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo de Deus, o Fiat de Deus, na plenitude dos tempos se encarnou e se fez homem no ventre da Santíssima Virgem. Aquilo que São João nos ensina no seu Evangelho, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E assumindo a nossa natureza humana, assumiu a nossa condição de homens para que nós assumíssemos a condição divina, ou seja, a santidade. Ele se fez homem para que nós, homens, nos fizéssemos semelhantes a Deus, santos como Ele é santo. Assim como Ele vai dizer em Levítico 19, versículo 2, sede santos, porque o Senhor teu Deus é santo. Jesus é Deus, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E sendo Deus, feito homem, 100% homem e 100% Deus, Ele permanecia tendo a onisciência. Ele era onisciente, Ele era onipotente, Ele era onipresente. Queridos, não tem como a gente duvidar disso, da onisciência, da onipotência e da onipresença de Jesus. Mas como assim? Jesus não era homem? Sim, Jesus era 100% homem. Corria sangue em suas veias, os cabelos cresciam, a barba crescia, precisava comer, precisava beber, 100% homem, com exceção do pecado, mas 100% Deus. A gente vê grandes santos da história da igreja, como São Pio de Pietrelcina, que tinha a graça da bilocação. Era um santo de 7ª morada. Ele estava conversando com alguém e ao mesmo tempo ele aparecia do outro lado do mundo, para um dos seus filhos espirituais. Isso você vê na vida de São Pio de Pietrelcina. Você vê na vida de São Felipe Neri, que enquanto ele orava, ele levitava, ele saía do chão em êxtase, ele levitava. Queridos, se santos tiveram tantas graças, inclusive a graça da bilocação, como é o caso de São Pio de Pietrelcina, quanto mais Jesus, que é o santo dos santos, que é Deus, não podemos duvidar que ele sabia de tudo. Por falar no próprio Padre Pio, era comum o dom de revelação. Deus revelava as coisas ao Padre Pio, e quando ele ia atender confissões, ele já falava de antemão o pecado da pessoa. Ou se a pessoa não estava preparada, ele recusava a absolvição para que a pessoa se preparasse devidamente. Querido, se Padre Pio conseguia ler o coração dos homens, quanto mais Jesus, o Senhor. E é esse Jesus, que é Deus feito homem, que vai escolher aqueles sobre os quais ele vai fundar a sua igreja.
Mateus capítulo 16, versículo 18, Jesus diz: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus funda a sua igreja sobre 12 estacas, sobre 12 pilares, os 12 apóstolos. Assim como 12 eram os filhos de Israel, as tribos de Israel, assim também Jesus funda a sua igreja sobre 12 estacas, sobre 12 filhos, os 12 apóstolos. E aqui nesse evangelho de hoje, o evangelista já começa dizendo que ele escolheu os que ele quis. O que significa isso? Depois subiu ao monte e chamou os que ele quis. Jesus lia o coração de todos os homens. O coração humano não era segredo para Jesus, ele conhecia. E quando ele olhava no olho da pessoa, ele já sabia a história da pessoa. Sabia todo o passado, o presente da pessoa e sabia o que a pessoa seria no futuro. E aí que está a questão. Por que Jesus escolheu Judas para ser um dos seus apóstolos? Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o zelador e Judas Iscariotes, que o entregou. O evangelista Marcos aqui deixa claro que Judas é um traidor. Por que Jesus escolheu Judas? Queridos, Jesus é um investidor. Sim, é um investidor. Ele aposta todas as suas fichas. Ele aposta todo o seu capital pela conversão e salvação de cada homem. Pedro era um homem colérico. Quando Jesus foi ser preso no Getsemane, Pedro saca da espada e corta a orelha de Malco. Ele era um homem colérico. Tiago e João, quando foram com Jesus em missão em uma cidade, os homens daquela cidade não receberam Jesus, não receberam os apóstolos. E Pedro e João e Tiago dizem: Jesus, manda fogo sobre eles. Manda trovão de fogo sobre eles para nos consumir, porque eles não quiseram nos receber. Por isso, Bonerges, filhos do trovão. Os apóstolos eram homens complicados, mas Jesus aposta todas as fichas. Tanto que Pedro o negaria 3 vezes na paixão. Jesus aposta todas as fichas em Pedro, aposta todas as fichas em Tiago, aposta todas as fichas em João, aposta todas as fichas em Judas. Das apostas de Jesus, podemos dizer que quase deu certo, todas. De 12, ele perdeu apenas uma. Mas foi culpa de Jesus? Queridos, aquilo que aconteceu com Judas poderia ter acontecido com Pedro, com Tiago, com João, com qualquer um de nós. Inclusive comigo e com você. É claro, Pedro, Tiago, João já estão no céu, já são santos. Eu e você ainda não. A história de Judas já se encerrou quando ele se enforcou e morreu, pendurado numa árvore. A minha história e a sua não. Hoje, Jesus nos faz uma advertência. Sejamos como Pedro, Tiago, João, Mateus. Não sejamos como Judas. Por que Judas se perdeu? O Evangelho vai dizer que Judas tinha a bolsa e que ele furtava o dinheiro que era colocado na bolsa. O Evangelho diz que quando Maria Madalena quebra um vaso de alabastro e unge os pés e a cabeça de Jesus, Judas fica colérico porque ele pretendia vender aquele alabastro e roubar o dinheiro. E ela estragou os planos dele. Judas vende Jesus por 30 moedas. Judas era um homem apegado à terra, apegado às coisas que passam. Por isso ele se perdeu. Por isso ele traiu a Jesus. Corações ao alto. Que o nosso coração esteja em Deus. Onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Hoje eu quero te convidar a ter os olhos lá no alto da montanha. Depois subiu ao monte e chamou os que ele quis. Jesus está no monte. Jesus está no alto da montanha. Chama os que ele quis. Ele quis chamar Judas. Mas Judas não conseguiu subir ao alto da montanha porque Judas estava preso nas coisas que passam lá embaixo, lá na planície. Hoje, Jesus te chama
te chama a ter intimidade com Ele, na vida de oração, na leitura da palavra, numa vida espiritual. Jesus te chama para o alto da montanha. Que o seu tesouro esteja em Jesus. Que o seu tesouro esteja lá no alto da montanha, corações ao alto, para que você não traia Jesus, para que você não seja um traidor. Mas como? Qual é o segredo? O segredo é vida de oração. Vida de oração. Como João, que reclinava a cabeça sobre o peito de Jesus. Nós precisamos ter vida de oração. Santo Afonso Maria de Ligório vai dizer que quem reza se salva, quem não reza se condena. Santo Afonso de Ligório vai dizer que a alma que não reza, que a pessoa que não reza está morta e cheira a putrefação. Se nós rezarmos, estaremos com Jesus no alto da montanha. Se nós não tivermos vida de oração, nós nos perderemos. Quem diz isso não sou eu, é Santo Afonso, que é doutor da igreja. Hoje eu quero te convidar a ter intimidade com Jesus. Só vai passar a eternidade com Jesus aqueles que são íntimos, porque você só convida para a sua casa aquelas pessoas com as quais você tem intimidade. A partir de hoje, faça um propósito. Vida de oração. Vida de oração. Coloque a oração no seu dia. São Paulo diz rezar sem cessar. Como que nós vamos rezar sem cessar? Faça do seu dia uma contínua oração. É claro, é necessário que a Santa Missa esteja presente no mínimo, aos domingos. É necessário que no mínimo você reze um terço todos os dias. Isso é necessário. Que você leia a palavra de Deus, a Bíblia. Que você se confesse no mínimo uma vez por mês. E que você faça jejum e mortificação pelo menos a sexta-feira. E é o feijão com arroz. Isso é o mínimo, Mas ao longo do seu dia, converse com Jesus. Ao longo do seu dia, eleva o seu coração a Deus. Em breves momentos, quando você estiver pegando o ônibus, quando você estiver dirigindo, quando você estiver andando na rua, quando você estiver fazendo um serviço, eleva o seu coração a Jesus e fala com Jesus. Jesus, eu te ofereço essa roupa que eu estou passando. Jesus, eu te ofereço essa viagem que eu estou fazendo. Como eu estou viajando para esse lugar agora, Jesus, dirigindo meu carro, dá-me a graça de que a minha vida seja uma viagem direto para o céu e que um dia eu chegue no meu destino. Porque o meu destino não é essa cidade para onde eu estou indo, o meu destino é o céu. Faça da sua vida um contínuo orar a Deus. Estar na presença de Jesus. Estar na presença de Jesus. Para terminar, uma última analogia. O alimento, se ele é tirado da geladeira, ele apodrece. Nós, se não estamos na presença de Jesus, nós nos tornamos Judas. Apodrecemos e traímos a Jesus. Então, cuida do seu coração. Se você está vendo esse vídeo, se você ficou nesse vídeo até aqui, é porque você é um daqueles que Jesus quis chamar. O Evangelho diz, ele subiu ao alto do monte e chamou os que ele quis. Dentre esses que ele quis, hoje está você. Ouça o chamado do Senhor e fica juntinho dele, no alto da montanha, pela oração. E assim um dia, você vai contemplar coisas que os olhos nunca viram, coisas que os ouvidos nunca ouviram, coisas que o coração humano jamais imaginou, lá no alto da montanha, na presença de Deus, pelos séculos dos séculos. Que Deus te abençoe. E viva Maria Immaculada.